Em continuidade, nós vimos aí o petróleo, certo? É a maior fonte energética utilizada no Brasil é o petróleo, perfeito? O Brasil começa aí a sua prospecção do petróleo na metade do século passado, década de 1950. O Brasil começa a ter o interesse em produzir e prospectar o petróleo. Em 1954, o governo brasileiro cria a Petrobras, uma empresa destinada à produção, à prospecção e também o refinamento do petróleo, certo? Diga-se de passagem que o Brasil precisava, né, deste elemento para poder alavancar o seu crescimento econômico, certo? Para você ter uma ideia, década de 50, 60, o Brasil ele praticamente importava todo o petróleo que consumia. E o Brasil ele queria se ver dependente dessa fonte energética, evidentemente. Por ter uma dimensão continental, isso facilitou bastante, tá? Porque a Petrobras começou a prospectar petróleo, certo? A princípio no continente e depois começou a explorar o petróleo aí na década de 70 na plataforma continental, tá? E isso fez com que grandes descobertas fizesse com que essa produção tornava-se cada vez maior. Bem, o Brasil passou por dois, podemos dizer, choques, certo, do petróleo. O primeiro choque do petróleo, ele ocorre em 73, tá? Para você ter uma ideia, neste período, o Brasil ele importava praticamente 80% do petróleo que consumia, né? E aí o que é que acontece? O governo brasileiro ele optou em endividamento externo, né? Ele tomava dinheiro emprestado para comprar petróleo, né, a preços, né, bastante fora do comum para poder não diminuir o seu crescimento interno. Ou seja, nós tivemos um crescimento pautado no endividamento externo, certo? Em 1979 também houve um segundo choque do petróleo, certo? O Brasil ainda importava grande quantidade deste produto, o que acabou impactando de forma negativa, certo? Na nossa economia, ok? Bem, hoje nós temos aí as maiores de exploração do petróleo, nós temos no pré-sal, certo? Esse pré-sal está localizado em sua grande maioria ali no estado do Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro é o maior estado produtor de petróleo do Brasil, certo? Então, essa energia do pré-sal, ou melhor, esse petróleo existente do pré-sal, fez com que o Brasil despontasse como um dos grandes produtores de petróleo. Para você ter uma ideia, nós temos milhões e milhões de metros cúbicos de gás natural e outros milhões e milhões de metros cúbicos de óleo, tá? Evidentemente que a Petrobras não é mais uma empresa 100% estatal, ela é de capital misto, e a Petrobras ela faz parcerias com algumas empresas que investem para prospectar e retirar esse petróleo, certo? Na atualidade, o Brasil ele ainda depende de importar alguns produtos, né, derivados do petróleo, e o Brasil também se destaca como um grande exportador, né, de petróleo, certo? Em 2014, por exemplo, nós importamos apenas 7,5% do petróleo que nós consumimos.